Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 13 de novembro de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã, baseada no livro do profeta Isaías, capítulo 57, a partir do versículo 17, e assim diz a palavra do Senhor Jesus. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que o inimigo preparar contra nós não prosperará. E toda língua que se levantar contra nós, nós a condenaremos. Deus, Ele falou da língua, porque a própria palavra também diz que o poder da vida e da morte está sobre a língua. Tudo aquilo que é declarado tem um impacto no mundo espiritual. Nenhuma palavra cai. Todas as palavras declaradas são usadas no mundo espiritual. Quando elas são proferidas, declaradas em nome do Senhor Jesus Cristo, como uma oração, uma declaração, Deus, Ele trabalha em prol daquilo que foi declarado. Quando são palavras negativas, declaradas aleatoriamente, o inimigo também pega essas palavras. Ele vai se apropriar dessas palavras e vai usar contra as nossas vidas. Devemos ter muito cuidado com aquilo que é declarado, com aquilo que sai da nossa boca, porque assim conforme nós oramos a Deus, eles também fazem suas petições aos seus deuses. É assim que o mundo espiritual funciona. Palavras. As palavras, elas se materializam. Por isso é que o nosso Deus declarou: pedi, dar-se-vos-á. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Nós pedimos aqui embaixo, Deus liga lá no céu. Ele derrama a bênção sobre nós. E o que tem acontecido? Muitos de nós estamos debaixo de reclamações. A palavra do Senhor diz que quando José, também conhecido como José do Egito, apesar de não ser do Egito, ser hebreu, ser israelita, essa designação é por causa da função que ele ocupou no Egito. Foi governador. Atualmente, ele tinha um cargo de primeiro-ministro no Egito. Quando ele contou o seu sonho, ou quando contou os seus sonhos, porque foi mais de um sonho, os sonhos que mostravam grandeza, os irmãos começaram a reclamar: tu serás o nosso líder, tu reinarás sobre nós, porque é isso que os sonhos revelavam. Os sonhos de José foram, na verdade, revelações da parte do próprio Deus, porque o nosso Deus também revela o oculto e o escondido por intermédio dos sonhos. E eles começaram a reclamar por causa daquilo que José
seria no futuro. Depois da reclamação veio a tentativa de morte. Sim, o inimigo entendeu aquela linguagem de reclamação. O inimigo entende as coisas muito rápido. Uma brecha que a gente abre, uma porta que a gente abre, ele vem correndo, disposto a agir, disposto a fazer a sua obra. Naquele momento, ele começou a sondar o coração dos irmãos de José. E eles pensaram em matá-lo, destruí-lo. Mas Deus, Ele deu o livramento, porque Ele mesmo prometeu que toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Essa é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim. Deus está a dizer, essa é a minha herança, a minha justiça. Eu é que determinei, eu é que declarei isso para todos aqueles que me servem, todos aqueles que me buscam. Tudo aquilo que se levantar contra eles será frustrado. Tudo aquilo que se levantar contra eles não prosperará. Porque o nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam. O nosso Deus, Ele nos recompensa pela nossa fidelidade, pela nossa obediência. Então nós temos uma promessa de livramento. O nosso Deus promete nos livrar dos nossos adversários e dos nossos inimigos, daqueles que se levantam, para a nossa derrota, para a nossa vergonha, para a nossa destruição, para o nosso fracasso. Deus promete livrar o seu povo. Como é que o inimigo entra muitas vezes? Usando pessoas aleatórias. Porque muitas das vezes nós achamos que o mal, ele vem somente quando alguém pega e vai para uma casa escura fazer trabalhos de macumba. Não, quando tem alguém reclamando, o inimigo também trabalha. Quando tem alguém murmurando, ele não poderia chegar nesse nível. Nós já estamos aqui há muito tempo. Quem ele pensa que é isso e aquilo, não merecia isso, não merecia aquilo. É o suficiente para o inimigo trabalhar. Ele começa a trabalhar e começa a incitar essas mesmas pessoas que declaram essas palavras e vai se tornando cada dia pior, cada dia mais forte, até que muitos tomam a decisão de procurar casas de idolatria para consumar, para destruir completamente. Muita reclamação sobre casamento, sobre trabalho, sobre finanças. Eles é que acham que nós não merecemos, quando o próprio Deus é que nos abençoou, quando o próprio Deus é que abriu as portas. Essas reclamações não terão poder sobre as nossas vidas. Vão cair por terra, nós vamos quebrar, vamos destruir, vamos repreender toda a reclamação do inferno sobre nós e a nossa casa. As coisas começam de uma maneira muito simples. O inimigo não precisa de muita coisa para agir.
Só precisa de um coração malicioso e uma língua afiada. Mas toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Toda língua que se levanta contra nós em juízo, nós a condenaremos. Deus vai repreender os planos do inimigo. Deus, ele vai frustrar. E depois nós vamos declarar palavras de bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque tudo que ligardes aqui na terra será ligado nos céus. Temos que aprender a declarar palavras de bênção sobre nós e a nossa casa. Deus, te louvamos, te exaltamos, ó Pai. Bendizemos o teu santo nome, porque tu és bom e a tua misericórdia ela dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Deus, tu és o Deus da nossa vida, tu és o Deus da nossa salvação, único digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor, porque com seu sangue nos trouxe a paz, com seu sangue nos remiu, nos libertou, nos resgatou do mundo e nos trouxe para a sua santa e maravilhosa presença. Te rendemos honras, glórias e louvores. Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Ó Deus, que o Senhor venha nos lavar. Lava-nos, ó Deus, com teu precioso sangue. Purifica-nos, ó Deus, com teu precioso sangue. Santifica-nos, Deus, porque nós somos falhos e pecadores. Pai, porque nós confessamos. A tua palavra diz, ó Deus, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor, ele é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ó Deus, lave as nossas vestes no teu sangue. Purifica, Deus, as nossas vestes no teu sangue. Ó Deus, e que o Senhor esteja com os ouvidos atentos ao nosso clamor e à nossa oração. Ó Deus, nessa manhã, abra os céus. Deus, abra os céus e derrama, Deus, a chuva de bênçãos sobre nós e a nossa casa, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, segundo a tua palavra, nós oramos nessa manhã. Deus, a tua palavra que diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Deus, comece a quebrar, comece a destruir, comece a Deus a aniquilar tudo aquilo que foi preparado, projetado, arquitetado contra nós e a nossa casa. Deus, não permita que os planos do diabo venham se materializar. Ó Deus, frustra os planos dos nossos adversários, dos nossos inimigos. Ó Deus, aqueles que querem ver a nossa derrota, o nosso fracasso, a nossa destruição. Repreenda, Deus, todos os poderes das trevas. Deus, o Senhor também prometeu: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Livra-nos, ó Deus, da fúria do inimigo. Esconda-nos, ó Deus, debaixo das tuas asas, debaixo, Deus, do teu esconderijo. Esconda a nossa casa e a nossa família. Ó Deus, que toda língua
que tem se levantado contra nós, reclamando, murmurando contra nós e a nossa casa. Rimante, carrebose, carremanda, rimante, rebo Deus que venha cair por terra. Caia por terra toda língua. Arriba reclamando Deus. Ninguém tem que reclamar, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Tudo que nós somos e temos devemos a Deus. Se Deus decidiu nos abençoar, ninguém tem que reclamar, ninguém tem que murmurar, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. É Deus que nos exalta. A palavra do Senhor diz que Deus ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos e o nosso cálice transborda. O próprio Deus é que nos exalta na presença dos inimigos. O próprio Deus é que nos exalta na presença dos nossos adversários. Não somos nós. É bênção que vem do alto, é herança dos servos do Senhor. Tudo aquilo que se levanta contra a nossa herança, contra a nossa justiça diante de Deus, seja quebrado, seja destruído, seja aniquilado, pelo poder que é no nome e no sangue do Cordeiro. Deus, aqueles que de dia e de noite estão, ó Deus, diante dos altares da idolatria, fazendo orações contrárias, ó Deus, declarando palavras de maldição, Deus, que todas as palavras sejam quebradas, sejam destruídas, sejam, Deus, aniquiladas, e as palavras, Pai, declaradas sobre os altares da família. Ó Deus, e essas palavras têm dirigido, têm governado, Deus, os nossos caminhos. Muitos vivem sob influência dessas palavras de maldição que foram declaradas. Deus, repreenda toda palavra de maldição declarada, Deus, dentro da nossa família, pela idolatria, pela bruxaria, pela feitiçaria. Deus, Tu és a nossa herança. Ó Deus, Tu és a nossa força. Deus, Tu és o nosso baluarte, o nosso auxílio, aquele que se levanta. Manifesta, Deus, o Teu poder. Manifesta, Deus, a Tua glória, a Tua unção. Ó Deus, Tu és o guarda de Israel. Nós não temos outro Deus além de Ti. Deus, Tu és a fonte da vida. Tantos bloqueios, ó Deus, tantas batalhas por causa de reclamações, por causa, Deus, de murmurações contra a nossa casa, contra a nossa família. Deus, contra os nossos bens, planos e projetos. Ó Deus, acaba, Pai, com esse ciclo de fracasso. Deus, acaba com esse ciclo de destruição que nós vivemos, por causa, Deus, da inveja, por causa da perseguição e da murmuração do maligno. Ó Deus, Tu és aquele que nos defende do acusador. Deus, Tu és o nosso advogado, que toda injustiça declarada, ó Deus, seja quebrada. A Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é que julga as nossas causas,
que o Senhor é o juiz de Israel, o juiz do seu povo. Deus, a última palavra vem de ti. Julga, Deus, a nossa causa e nos dá vitória no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, tenha misericórdia das palavras proferidas por nós mesmos. Palavras de maldição contra nós e a nossa própria casa, que nós mesmos declaramos por falta, Deus, de sabedoria. Quebra, Deus, o poder dessas palavras e traga, Deus, a paz. Derribou, Deus. Derrama, Deus, as tuas bênçãos, que no lugar da vergonha o Senhor coloque, Deus, a dupla honra. Honra, Deus, os teus filhos, os teus servos, aqueles, ó Pai, que têm te buscado de dia e de noite. Ó Deus, que sejam honrados no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Entregamos, ó Deus, e consagramos mais um dia nas tuas mãos, porque tu és aquele, ó Deus, que nos protege. Livra-nos, ó Deus, de todo mal, que toda ferramenta, Pai, preparada contra nós e a nossa casa para o dia de hoje, ó Deus, que não venha prosperar, mas que tenhamos um dia abençoado, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.